Olá, estamos de volta com uma nova temporada do Na Voz das Menogatas. Vocês estavam com saudade? Tava com saudade, Natália? Eu tava morrendo de saudade, eu adoro falar, sou verborreica, corto todo mundo, não para, até uma belisca. Eu fico beliscando ela embaixo da mesa, mas tudo bem. Eu tô melhorando. Ela tá se esforçando, Eu tô. Bom, começamos a nova temporada com um tema muito relevante, muito profundo. A gente vai falar hoje sobre espiritualidade, conexão, essência. A gente vai falar sobre inteligência espiritual. Nosso episódio é Inteligência Espiritual e Cuidados com a Alma, com Sandra Strauss, que eu já apresentei anteriormente, mestre em Cabala, engenheira também, mentora de diversos cursos de desenvolvimento pessoal, espiritual, prosperidade. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, doutora Natália, Thelma. Que bom poder inaugurar o ano falando de coisas importantes. Tem essa pegada do corpo que a gente precisa cuidar e aí a gente vê, e tem a alma que a gente não vê, mas 90% da gente é campo energético, representa as nossas expressões, representa os nossos sentimentos, então é muito bom mexer nisso. Então, Sandra, conta para nossa espectadora aqui, também para mim e para Natália, porque eu tô curiosa para saber sobre inteligência espiritual, né? A gente fala muito inteligência emocional, a gente fala da inteligência intelectual, mas nunca tinha ouvido essa expressão inteligência espiritual. E hoje a inteligência artificial, né? E a inteligência espiritual, no que ela se diferencia, o que ela é na sua essência? Conta pra gente. Essa é a grande pergunta, né? Nos anos 70, a gente media a capacidade intelectual com aquele teste do QI, né? Que não queria dizer muita coisa, mas era a capacidade que a pessoa tinha de aprendizado. QI, inteligência intelectual. Nos anos 90, entrou a inteligência emocional, porque de nada valia a pessoa ter uma capacidade de aprendizado imensa se ela não tivesse domínio e contato com as suas emoções. Então, a inteligência emocional, ela é importantíssima, até porque o emocional ele corresponde a 60% da gente. Só que de 2018 para cá entra a inteligência, não é artificial, mas é espiritual, que ela engloba crença, pensamento e sentimento. Então, a gente usa ferramentas da inteligência espiritual para ajustar o nosso espírito, para ajustar a nossa alma. A ideia é essa. Então, meditação, respiração, reza, e são diversas ferramentas, né? Toda essa parte de filosofias e tradições antigas, né, já tinham essa inteligência espiritual e ela vai se revelar de uma forma mais prática hoje, porque a gente precisa de tudo muito prático. Então, na verdade, quando a gente fala de inteligência emocional, ela está incluída na espiritual. Inteligência comportamental está incluída na espiritual. É como se fosse o plano máximo das inteligências. Sim, a forma mais abrangente. Eu escutei uma frase que é muito simples e muito genial, que uma vez eu estudei que a simplicidade é que traz a genialidade, né? Uma coisa genial, uma coisa muito simples. Exatamente. E é muito complexo, né? A teoria, eu sei, eu fico inteira arrepiada, não dá pra ver, mas eu tô inteira arrepiada agora, porque é uma teoria muito simples, e quando a gente vai ver no dia a dia, que horas que eu consegui fazer isso hoje, né? Desde a hora que eu acordei umas 6:30. Então, qual é essa grande questão que a gente desconecta disso que a gente sabe, e o exercício de estarmos sempre alerta, né? Que é o tempo todo tentar voltar para dentro da gente mesmo, né? É isso, uma questão de trazer a presença para o momento presente. Mas é interessante quando você fala de corpo e a gente fala a minha alma, parece que a alma está dentro. Que tá dentro, e não é, né? Não é, é a minha alma, né? A gente é muito mais do que a gente pensa que é. E a presença é algo que precisa trabalhar ela e treinar ela da mesma forma que a gente faz musculação bíceps, né? Uma série de repetições para fortalecer uma parte do corpo. A presença, fortalecer a nossa alma também requer exercícios de pausa, exercícios de respiração, rezas, orações, isso tudo faz parte da inteligência espiritual. Então, a ideia é começar o dia já
plugando nessa inteligência. Então, tem algumas formas. A primeira forma, abrir os olhos, é físico, abrir os olhos, sim. O que a gente faz para a nossa presença já no momento que a gente abre os olhos? A gente faz uma prece, uma oração de gratidão, seja ela qual for. Porque no momento que você traz um estado de espírito de gratidão, você já se conecta na fonte da abundância. Porque a gratidão é um reconhecimento daquilo que você tem. Então, olhar para o que você tem, ao invés de olhar para aquilo que está faltando, já preenche. E o que a gente precisa para a nossa presença é se preencher de nós mesmos. Então, quando a gente fala de essência, ou quando a gente fala de abundância, quando a gente fala de falta, o exercício o tempo inteiro é você se preencher de você mesmo, das suas qualidades, daquilo que você tem de expansivo, de potência e das coisas que a gente precisa estar melhorando na nossa vida, que são os nossos desafios, né? Porque, afinal de contas, a gente veio aqui para se aprimorar, ninguém está pronto. Mas no nosso dia a dia... É tão difícil, né? A gente, justamente isso, a gente às vezes um dia passa voando, a gente faz N atividades, compromissos sociais, esporte, trabalho, família, e às vezes a gente sente assim que o copo tá até transbordando, sei lá, de ansiedade, de alguma coisa que a cabeça cheia de informações, N distrações, celular. E quando vê o dia passou, e quantas vezes no dia a gente conseguiu se conectar com a nossa essência. Voltar, né? A gente conseguiu respirar, a gente conseguiu... o exercício da gratidão é realmente uma coisa que eu tenho tentado praticar todo dia quando eu acordo. Mas e depois que a gente sai, que a gente vai trabalhar, que a gente... Como é difícil, né? Se a gente abre essa conexão... Durante o seu dia, você é estimulado a fazer a hiperreatividade, a reagir. E uma vez que você conseguiu, lá no comecinho do dia, falar, eu tô aqui, me ajuda, parece que só o fato de você ter feito isso, naturalmente você fala, não, calma aí, eu não vou fazer uma hiperreatividade, não é porque ela me mordeu que eu vou morder de volta. Quais são as minhas faltas, as minhas ausências que eu quero morder nela, para colocar nela o que falta em mim? E aí essa consciência consegue fazer nessas situações do estresse, seja o nome que for, você conseguir parar, respirar, entender que o outro é aquilo que ele tem para dar, que neste momento não é isso que você vai dar de volta e entender para você mesmo o que você pode fazer. E isso é a base da cabala, né? Uma das primeiras leis cabalísticas seja ação e não reação. Eu tento muito. Toda vez que você faz uma ação proativa, você é a causa da sua vida. Se você reage, você acaba sendo efeito. Eu sei. E aí, eu sei, é ótimo. Na teoria. Mas eu tento me lembrar disso o máximo possível. Mas é complexo. Eu costumo dizer que passos lentos são escolhas mais conscientes. Então, é realmente dar um passinho para trás e diminuir o ritmo. E mais uma vez, sem julgamentos, assim, o que cada um respeita. A gente, obviamente, aqui é um lugar onde a gente não tem regras para poder falar exatamente a verdade. A gente não tá dentro de nenhuma caixinha. A gente tá num campo limpo para trazer informação com verdade, né? Mas é muito fato, quando você para no seu primeiro momento de vida e se conecta com a luz vai estar presente para te ajudar. Ela está presente o tempo inteiro, a gente só precisa lembrar. Mas é isso. Quando você faz essa porta aberta, parece que daí aquele dia fluiu melhor. E aí o dia que eu esqueço. Você lembra todo dia de fazer isso? Eu não lembro. Não, eu acho que a gente faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Entendeu? Eu acho que quanto mais tu busca isso, esse conhecimento, essa informação, esse controle emocional, mais tu vai te estabilizando e conseguindo fazer daquilo uma prática. Exatamente. Tá? E até eu ia te perguntar, a próxima pergunta é sobre maturidade e espiritualidade. Mas se tu acha que existe alguma relação, na medida que a gente vai envelhecendo, de ficar mais receptiva a esse conhecimento espiritual, se a busca é maior, se tu acha que isso tem alguma explicação, assim, para esse... Eu fui buscar muito cedo. Eu, com 20 e poucos anos, eu estava no meio de americanos com 60, 70, 80 anos, e eles falavam assim, nossa, que sorte que você começou tão cedo. Quem dera eu pudesse
ter começado nessa idade. A gente busca a espiritualidade em duas situações. Ou quando a gente está num perrengue. Ou na dor ou no amor. Ou na dor, né? Aí vai falar, caramba, Deus, o que está acontecendo? Que esse foi o meu começo. Ou na maturidade mesmo. Quando a gente entende que tem algo maior. Além, né? Tem algo além. Tem mais do que isso, né? Tem uma fonte aí doadora, compartilhadora, que é nela que eu quero plugar. E não necessariamente a maturidade vai te trazer isso. Às vezes nem o passar do tempo só te traz isso. Não. É um despertar interno que... E quanto antes, né, os jovens despertarem para isso, a vida vai fazer mais sentido. Mas você não acha que hoje a gente está tendo muito mais espaço para falar disso do que na década passada, por exemplo? Com certeza. Eu já tenho alguns alunos, algumas alunas que começam o curso com 25 anos. Porque se pegar qual é a faixa etária dos seus alunos, começa com 40. Mulheres, né? As mulheres buscam muito mais a espiritualidade do que os homens. Mas isso também está aumentando. Tá, dizem que a mulher é a porta, né, o feminino. O feminino, dizem que é a mulher que introduz o homem nesse caminho espiritual, né? Na verdade, é o feminino, né? Que é receptivo, que é intimista, que tá voltado para o coletivo. O masculino é mais focado, agressivo, resolutivo, objetivo. A gente, né, as mulheres, a gente precisa dessa força masculina para a gente realizar, mas a espiritualidade, ela realmente começa num movimento de cura para dentro. Inclusive, toda a teoria freudiana, ela vem da terceira porção bíblica da Torá. Torá é o Primeiro Testamento, que é o livro que os cabalistas estudam, que é um código, na verdade, e não é um livro que aconteceu há 5.000 anos atrás, ele acontece dentro da gente constantemente. E esse terceiro capítulo é a saída de Abraão quando fala, vá para você. Então, já há 5.000 anos, 4.000 anos atrás, já se falava de um autoconhecimento. Ah, que lindo. Se desloca, mas vá o tempo inteiro para os seus sentimentos, para os seus pensamentos. Pensamento negativo só polui a atmosfera da nossa cabeça. Não, isso é certo, né? A 70 mil a pensamentos negativos a gente tem por dia, porque a mente é pensante. Né? Então, como parar isso, como respirar nisso, como transformar e isso. Elevar a vibração, né? E elevar a vibração para fazer escolhas mais claras, porque a ideia prática da espiritualidade, ela é no mundo físico, e a no tristeza comportamento. da doença, a gente já sabe isso, né? Isso é um fato já, não é uma hipótese, né? E aí, ao contrário, as boas vibrações, as boas energias trazem a cura. É impressionante quando a ciência vai ao encontro da fé e as duas juntas falam a mesma coisa em uníssono. É muito bonito. E cada vez estão se unindo mais. Muito, muito. É impressionante. E ótimo, uma médica, né, que traz a ciência, mas aliada à espiritualidade. Não, minha filha, isso mas é completo. Deus é antes de qualquer outra coisa, ele é absoluto, né? Quando você não tem mais nada, você tem Deus. E Deus é tudo que você precisa ter. Deixa eu te falar. Independente de religião. Independente de não religião. Tem nome, às vezes filosofia de vida. Ai, não, eu sou boa. Tá ótimo, é isso. É você tentar hoje ser um pouquinho melhor do que você foi ontem e conseguir não reagir e tentar ser o altruísta, que é se alguém bater numa face, ofereça outra. Não literalmente isso, mas internalizar essa frase no tipo, ela me deu isso, que é o que ela tem nesse momento. Tudo bem, eu entendi isso. E eu não estou assim, eu sou de outro jeito. Então eu não vou reagir a esse tipo de energia. Eu vou continuar com a minha. Mas é bem difícil. Eu vou te falar. Mas olha, tá bem organizado isso na sua cabeça, porque o raciocínio é esse. Eu sei. Aprendi na teoria ali os livrinhos, mas aí aquilo, entendeu? De que eu tava falando assim, que é impressionante mesmo, assim, é surreal. O dia que você abre e se conecta com a luz e entrega, alguém vai resolvendo coisas que a gente nem sabia. É uma inteligência. E quando a gente esquece de fazer isso, bate o carro sem querer, entendeu? É muito impressionante, porque é um fato, né? Quando a gente fala, né, desse despertar, do olhar pra si mesmo, de falar, não, peraí, eu preciso me entender e eu quero ser, eu não quero ter vergonha, eu não quero ter preconceito, eu não quero agradar o outro. Eu quero entender o que eu sou e de uma maneira madura conduzir a minha vida assim.
é pelo amor ou é pela dor, né? Coloquei numa outra palavra, mas é ou pela uma dor profunda que você fala, pera, deixa eu entender, isso aqui não tá normal, ou por uma maturidade não cronológica, mas uma maturidade espiritual mesmo. E são vários gatilhos, muitas variáveis, que é muito complicado você conseguir enumerar. Mas a tua, o que foi a tua, aquela que você falou, que você foi muito cedo, no meio de pessoas muito... O que aconteceu? Aconteceu que eu me mudei para um apartamento na frente do mar, que era para ser um sonho, e as coisas começaram a dar errado, né? O marmoreiro faliu, o empreiteiro sumiu, a loja Você fala, não, só pode ser filme, não é verdade. Mas era sério, ali estava muito sério. Meu marido na época teve uma hepatite C, era 99 para 2000, o dólar foi de 1 para 4, não sei se vocês lembram desse momento doído. Então foi um momento onde a minha vida, aos 20 e poucos anos, né, deu um 360, e eu era engenheira na época, né, muito pragmática. Cartesiana, que era uma explicação racional para tudo isso. Exatamente, junto. O que está acontecendo aqui? Né, vai procurar quem? Os amigos, um pai de santo? Foi procurar um rabino. E ele falou, começa a estudar cabala. Eu falei, cabala? E você já era judia? Eu sou judia. Por isso que você foi procurar o rabino para entender. Eu já tinha estudado em Israel, mas eu fiz faculdade lá de 91 a 96, só que não se falava de cabala, assim como não se falava de inteligência espiritual. Tem um momento que a humanidade está pronta, né, para receber essas informações. E eu falei, onde? Ele vai para os Estados Unidos, aí eu comecei a minha busca. E todo o meu percurso de vida, ele estava pronto para tudo que eu recebi, porque Cabala é receber. Foi num momento estudando que eu li uma frase em hebraico, então se eu não soubesse hebraico, se eu não tivesse estudado circuitos de medicina, né, a área de biotecnologia, de equipamento médico, então parece que a minha vida ela foi sendo toda preparada, moldada para em um determinado momento eu receber um método que é a Cabala da casa, que foi o que me despertou. Eu fui procurar a cura da minha casa, a cura da minha vida, né, a cura da minha família. E aí estava escrito em hebraico Keter HaMizrach, o Oriente. Aonde estava essa frase? Na Torá, na Bíblia. Na hora que você abriu ali. Estava estudando a árvore da vida. Né, que é um diagrama, que é um circuito, que ele também está associado ao nosso corpo, à nossa alma, ao universo. Tem uma em cima de mim aqui, ó, no meu consultório. No teu consultório você tem uma imagem da árvore da vida? Aqui em cima, na última prateleira. Fica uma prateleira atrás de mim. Que é demais esse diagrama, né? Demais. É como a pra gente cima vai é igual entender pra baixo. tudo que acontece em cima, acontece embaixo. É surreal. E a gente entende as leis energéticas e espirituais de uma forma didática, porque senão seria impossível entender aquilo que a gente não vê. E aí estava escrito lá, Keter HaMizrach, Keter, a coroa é o Oriente. Eu falei, a coroa, o Oriente? Então, peguei a árvore da vida, eu falei, então vou botar esse diagrama aqui na planta baixa, o Keter é o Oriente, é o Leste. Aí parece que a coisa foi meio um holograma, assim, se moldou, e foi um download mesmo de uma metodologia. E isso tem 25 anos. Mas aí tu já fez o teu primeiro estudo de cabala na tua casa. Na minha própria casa. Aí chamei todo mundo que eu precisava, né? Porque não é só ter um download, tem toda uma pesquisa. Então veio professores de Feng Shui, de Feng Shui, de geobiologia, de radiestesia, de gaia-mancia. Eu fui estudando. Em 2004, o método estava pronto, eu comecei a trabalhar. E hoje a Cabala da Casa é uma escola, inclusive, que forma terapeutas da Cabala da Casa, porque eu sozinha não dou conta, né? E a gente está espalhando essa sabedoria pelo mundo como um método que a gente não desassocia o ambiente dos habitantes. Existe uma interatividade, um campo que a gente não vê, mas ele é real. As nossas emoções, as nossas memórias estão no ambiente. E aquilo que o ambiente pulsa é o que ele vai atrair. Isso é igual pra gente, né? Aquilo que a gente vibra é o que a gente atrai. É o que a gente atrai, exato. Então, no espaço é igual. E aí, depois veio a Cabala do Nome, que é usar a árvore da vida, pegar as 10 primeiras letras do nosso nome, a gente translitera, né? A Natália tá com N, eu tô com Aleph aqui, o poder dessas letras como símbolos, né? E usar não só como um autoconhecimento, que já seria maravilhoso, mas como ferramentas, como se fossem interruptores de luzes da nossa alma. Então, quero acender
minha convicção, minha certeza nesse momento de dúvida. Minha primeira letra como um exercício meditativo. Como se fosse os 72 nomes? Tipo, quero acessar amor incondicional, Exatamente. abundância. São ferramentas pro teu dia a dia. Exatamente. E tu Você vai escaneia aplicando. com o olho. Escaneia porque é como se fosse um código de barra. E quando você que é obstetra, o bebê, quando tá na barriga, ele ouve e o coração bate. Sim, eu converso com eles tudo, eu falo, neném. Aí os pacientes ficam meio no começo, depois elas se acostumam comigo. E aí quando eu falo, e tô fazendo ultrassom, é surreal. Vai lá pra cima, ele se mete. Doutora, ela gosta da senhora? Eu falei, lógico que gosta, nós já somos íntimas. Já vai criando uma intimidade. Sim, com todos os meus bebês. Em hebraico, quando você fala presta atenção, você fala coloque o coração. Só que isso é coloquial. Imagina, numa sala de aula, as crianças não vão, vou colocar o coração, mas já fala da escuta empática. E aí, só depois que o bebê nasce, é que vem a visão começa a funcionar, e o pulmão também. Então, quando você escaneia e quando você respira, tem uma relação fisiológica, anatômica, que faz com que isso vá até a sua alma. Tem uma engenharia aí, né, de olhar e de respirar. Inclusive, também é a mesma expressão, reiar e yod. É a mesma raiz etimológica. De Deus em aramaico ou hebraico, me desculpa, não sei qual dos dois, que é Yuha, que é o primeiro respiro quando você nasce, o último quando você morre, né? Ficou muito Yud, Rei, Vav, Rei, né? O tetragrama. Que quando você nasce, é o primeiro nome dessa verbalização do nome de Deus. Sim. E quando você morre, não tem uma palavra que fala Deus. É um sopro. Do começo e uma do fim. Inspiração e uma expiração. Né? E é isso que move a nossa alma. Que também traz é a mesma pro palavra. Pulmão, que você vive. Alma e respiração. Neshama, Neshima. Então o hebraico ele tem essa ciência que comprova cabalisticamente como a cabala tem a eficiência dela, e não é só algo hareboa, que não tem fundamento, tem um fundamento total, milenar, absoluto. Né? Ancestral, milenar. Então, a minha história começa no perrengue, né? E se transforma aí, são 25 anos, a gente já está indo para a 4ª edição do livro, da Cabala da Casa. É uma alegria ter encontrado o propósito. Tudo bem que foi na dor, mas hoje ele virou um compartilhamento importante, né? Que entra na casa das pessoas, que transforma vidas. Então, na vida com propósito faz total diferença. E ele é permanente, né? Sandra, e conta um pouco para as nossas ouvintes aqui. O que tu poderia ensinar, um exercício prático, além do exercício de gratidão, quando a gente acorda, abre os olhos, durante o dia a dia, digamos, numa situação de extrema ansiedade. Existe algum exercício prático que uma pessoa pode ter aquele seu momento e se conectar com a sua essência? O que mais vai fazer diferença é a pausa e a inspiração e a expiração. A gente tem milhões de exercícios. Conta até 10, isso é cabalístico, as 10 fontes da árvore da vida. Então, se parar, contar até 10, já vai fazer um grande efeito. Mas a ideia é mudar a vibração no próprio campo, na própria alma. Então, pausa. Alguma coisa aconteceu, pausa. Não reaja, pausa. E não desespera. É igual que você está mergulhando. Né? Se bater o pânico e subir correndo, você não vai ter um momento daquela despressurização. Né? Exato. Então pausa. Faz uma inspiração. Uma expiração. Olha como menos de 15 segundos já dá uma calma e reorganiza. Reorganiza. Aí, a partir daí, qualquer decisão que eu tomar não vai ser... A gente tem que aprender a respirar, né? Porque a respiração é um instrumento maravilhoso para tudo. De graça, pra tudo. Tá? A gente tem acesso a todo instante, só precisa lembrar. Lembrar de pausar, fazer uma inspiração, uma expiração. Não muda? Muda completamente. Muda. É só isso. É surreal. Bem mais simples do que a gente pensa que é. Agora, claro, o estudo da Kabbalah ao longo da vida
ele vai aprimorando, ele vai refinando, ele vai, né? Você mesma falou, para que o amanhã se não for para a gente evoluir? E é um estudo constante. Então... E deixa eu te perguntar uma coisa. Dando um conselho para, por exemplo, eu, Natália, lá com 32 anos, que não sabia nem que existia e nem que era tão ciência, não só você é obrigado a acreditar nisso, sem julgar nas outras espiritualidades. O que você podia falar para um público geral, para abrir essa conexão, para começar a experimentar essa inteligência espiritual? Não vai ter jeito. Esse ano a gente está com uma influência astrológica que é um reflexo, que acontece em cima, acontece embaixo. E a gente vai ver assim, um surgimento imenso de guias espirituais. Então, cuidado na hora da escolha. O que a gente tem que ter é uma autonomia espiritual. A gente que tem que saber o que é melhor pra gente. Claro, a gente tem um mestre, tem um guia, tem um professor que traz uma sabedoria, maravilha. Mas ter um determinado cuidado, porque é o que mais vai surgir agora. A humanidade está colapsando. Faz parte da história da humanidade. A gente está com um tempo aí contado. E nunca se falou tanto sobre isso, né? Sobre, sei lá, N temas. Extraterrestres, Jesus está voltando, enfim, uma nova pandemia, uma questão de guerra. Todos esses acontecimentos. O mundo tipo, a vida no Mar Morto, tá colapsando e as pessoas vindo, antes não tinha nada, e a flor no deserto, né, coisas mudando tudo e... Incêndio, conselho, tsunami. você pediu para eu dar um conselho? Para despertar. Seja o seu melhor, dê o seu melhor. Faça o que tem que ser feito. Não compara, porque a comparação fulano tem 100 mil seguidores, o meu conteúdo é muito surreal, melhor, né? E aquilo gera tira você do seu prumo, porque você entra numa comparação. Então, não compara, faz o que tem que ser feito e dê o seu melhor, independente da área que você atua. Você está ali, a gente está com o tempo contado, então dá o seu melhor. E encerramos o nosso episódio de hoje. Queria mais. Da Sandra. Que rápido. E antes da gente encerrar, Sandra, deixa para todo mundo os seus contatos, como que a gente consegue te contatar, te encontrar nas redes sociais. Nas redes sociais meu nome, Sandra Strauss. E tem tudo, tem vários temas incríveis no YouTube, no Instagram, até TikTok tem tudo. Ai, que bom. Então, @Sandra Strauss. Isso. Com 2 S? Isso. Com 2 S. Muito obrigada. A gente pode fazer outros episódios, né? Falar sobre Cabala da Casa numa outra oportunidade. Vamos fazer. Tão legal, porque para harmonizar ambientes, conversar mais sobre isso, dar dicas para o nosso público. Mas foi muito bacana a tua presença aqui, iluminada. Perfeita para a gente começar esse ano falando sobre isso, né? A gente fala tanto sobre... Eu quero te perguntar 1 bilhão de coisas, então eu amei. Bom, mas a gente continua aqui, a gente faz nosso cafezinho aqui e continuamos o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, da nossa convidada. Natália sempre muito falante. De novo. Isso aí, gente. Encerramos mais um episódio.